Vocês estão vendo o subtítulo, não sei se está muito claro, Fake News em Saúde, o inimigo somos nós. Essa minha apresentação ela vai provavelmente desviar bastante do espírito mais geral do seminário, do evento, porque eu vou usar a minha apresentação para chamar atenção para uma série de comportamentos, não, mas assim, comportamentos, hábitos, tradições, etc., da forma como a comunicação em saúde é feita pela mídia institucional, pela mídia corporativa, até pela mídia alternativa, até pelo meio acadêmico, e que acaba meio que inevitavelmente introduzindo distorções e enganos na forma como essa informação chega ao público. Eu acho que quando a gente fala em fake news é muito fácil criar uma dicotomia, nós contra eles, nós estamos certos, nós sabemos o que é a informação correta sobre saúde, e tem esses loucos, esses mal-intencionados, esses canalhas falando bobagem por aí. E essa dicotomia não é de toda errada, ela tem muita razão de ser. Mas eu queria usar essa apresentação para sugerir que existe, na verdade, a coisa não é preto e branco, existem graduações de cinza que vão de um ponto ao outro. Eu queria começar discutindo um pouco o conceito de fake news. A expressão ganhou, digamos assim, tornou-se corrente quando o Trump começou a acusar a grande imprensa, a CNN e o New York Times, de produzir fake news contra ele. Quer dizer, então, fake news seria qualquer coisa que desagradasse a agenda do Trump. Isso chegou ao Brasil também, com a nossa versão do Trump, que também começou, ele e a família dele passaram a acusar a imprensa de produzir fake news. Quer dizer, tem essa acepção de fake news qualquer coisa que desagrade o governo. A mídia corporativa, acusada de praticar fake news, se apropriou da expressão, mas com outro sentido, que é, basicamente, o de informações falsas disseminadas por meios alternativos. Quer dizer, o que você vê na Folha, no Estadão, no Globo, na Globo, etc., por definição não é fake news, porque fake news é o que faz o blog do MBL, ou o site do PT, ou qualquer que seja o seu veículo que mais se desagrade no espectro ideológico. Por favor. Então, partiu-se para uma tentativa de definição científica de fake news. Isso é um artigo, isso é na revista Science, faz um ano, foi em março de 2018, em que um grupo de pesquisadores tentou definir fake news. Aí, pode passar, por favor. Eles chegaram a essa definição. Fake news é algo que imita o conteúdo da mídia em forma, mas não em processo ou intenção. O que isso quer dizer? Imita. Quer dizer, o conteúdo da mídia, de novo, Folha, Estado, o Globo Jornal, a Globo TV, Correio Brasiliense, assim por diante, eles têm uma série de indicadores indiretos de credibilidade, que a gente chama. É o tipo de letra, é a forma como o texto é construído, coisas assim. A fake news imita isso, mas não em processo organizacional, quer dizer, não tem um repórter que vai apurar, não tem um editor que vai ver se aquela informação realmente procede, etc. E não em intenção, quer dizer, a intenção da mídia, a menos que a gente vá tenha alguma grande teoria de conspiração, de imprensa golpista ou coisa do gênero, a intenção da mídia é comunicar os fatos da melhor forma possível. A intenção de quem produz fake news, não. É outra coisa, é acirrar o debate ideológico, é espalhar desinformação e assim por diante. Sob essa definição, fake news em saúde é algo como esse documentário. Vexed, que provavelmente dá para achar em streaming, se alguém tiver estômago forte ou um senso de humor bem distorcido, que é um documentário que tenta demonstrar que vacinas fazem mal e os médicos que dizem que é bom vacinar as crianças são todos vilões e assim por diante, etc. O que eu gostaria de sugerir aqui, para consideração de vocês, é que esse tipo de fake news em saúde, especificamente, não é o principal problema da comunicação sobre saúde.
É um problema que está aí, é um problema que está crescendo, mas em termos de desinformação em saúde, esses caras ainda não são, ao contrário do que acontece em política, em economia, em outras áreas, esse tipo de desinformação não é aonde está o grande problema. E onde está o grande problema em termos de comunicação de saúde para a população em geral? Do meu ponto de vista, está na forma como nós, os institucionais, nós que achamos que estamos fazendo um trabalho super legal, comunicamos a saúde. Isso aqui é um gráfico de um paper, eu não lembro a data do paper, eu tenho nas minhas referências, em que um grupo de pesquisadores se deu ao trabalho de levantar todos os estudos que mencionam ingredientes que aparecem em livros de receitas, relacionando esses ingredientes a risco de câncer. Então, aqui tem uma lista de ingredientes. O que está à esquerda da linha, esquerda, do ponto de vista de vocês, a esquerda, cada ponto representa um estudo que diz que esse determinado produto reduz o risco de câncer. Todos os pontos à direita da linha, cada ponto representa um estudo que diz que aquele determinado produto eleva o risco de câncer. Então, vocês vão ver que existe exatamente um estudo aqui que diz que comer cenoura eleva risco de câncer. Qual a chance de vocês encontrarem esse título num jornal? Eu temo dizer que não é pequeno. E não é mesmo. Por exemplo, isso aqui foi uma pegadinha que um biólogo inglês fez na Alemanha, em que ele forjou um estudo dizendo que o chocolate emagrece. Ele mandou o estudo para um periódico acadêmico predatório, desses que publicam qualquer bobagem, desses que você pague. O estudo saiu no periódico e aí ele fez um press release. Veja, esse periódico acadêmico publicou meu estudo em que eu provo que chocolate emagrece. E saiu em toda parte, saiu no Huffington Post, saiu na Cosmopolitan, saiu... e aí o biólogo, ele fez isso para provar que a mídia que trabalha com saúde e bem-estar é pouco criteriosa, e aí ele escreveu um ensaio enorme, se autodesmascarando e assim por diante. Isso acontece em outras áreas também, por exemplo. Isso aqui é uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, em 2010, baseada em uma tese de doutorado de Minas Gerais, que diz que se você morar num raio de 100 metros de uma antena celular, seu risco de câncer aumenta 30%. Quer dizer, isso é fake news? Não, a tese existe naquela definição da Science. Não, porque a tese existe, foi defendida, foi aprovada, uma banca aprovou a tese, e o repórter ouviu as pessoas, eu bloqueei o nome da repórter, porque ninguém merece, né, depois de 8 anos, ser lembrado por isso. Mas em termos de impacto na percepção pública de saúde, na percepção de risco, na vida, no dia a dia das pessoas, na qualidade das telecomunicações, as pessoas fazem movimentos para não ter antena de celular perto da casa delas porque elas têm medo de ter câncer, aí o 4G ficou uma porcaria, todo mundo sofre. Enfim, é um tipo de reflexão que a gente precisa fazer. Esse aqui é um editorial, ainda contando essa linha de como a mídia é um problema na distribuição de informação ruim sobre saúde. Esse é um editorial publicado pela Associação de Cardiologia dos Estados Unidos, assinado por, eu acho que quase uma centena de editores de periódicos de cardiologia, todos eles toparam ser coautores, pedindo, pelo amor de Deus, para o pessoal que trabalha com informação em saúde começar a prestar mais atenção no que está publicando. Não o pessoal das fake news que está mentindo de propósito, o pessoal que acha que está dando informação de verdade. Bom, eu sublinhei alguns trechos aqui. A mídia precisa fazer um trabalho melhor, é inaceitável fazer falsas equivalências, aquela coisa, já que você ouviu um biólogo evolucionista, você tem que ouvir um criacionista. Já que você ouviu um geógrafo, você tem que ouvir um terraplanista. Ou já que você ouviu uma mãe que vacina os filhos, tem que fazer aquela reportagem linda com a família que não foi vacinada, todos lindinhos correndo no gramado, saudáveis e felizes. Quer dizer, é um problema. E ele cita que olha várias áreas em que as mídias tradicionais
falham, mudança climática, evolução, nutraceuticals, que é uma coisa bem divertida para quem trabalha com saúde, né? Aqueles suplementos malucos, transgênicos e assim por diante. A desinformação viaja muito depressa viaja mais depressa pelas redes sociais do que a verdade. É preciso aumentar o letramento científico no mundo, que acho que todo mundo concorda. Então, eu gostaria de oferecer uma definição alternativa de fake news em saúde, que é informação errada, distorcida ou descontextualizada, que induz o público a tomar decisões erradas. Eu acho que a principal questão na informação sobre saúde, independente da fonte e tal, é o impacto que isso tem na vida das pessoas. Induz o público a tomar decisões erradas, a adotar comportamentos inadequados e alimenta esperanças ou medos infundados. As pessoas ficam achando que se ela tomar o suco de não sei o que, ela o câncer dela vai passar, ou se ela morar perto de uma torre de celular, ela vai ter câncer. Então, eu gostaria de sugerir que fake news em saúde talvez pudesse ser ampliado para isso e ser descolado da ideia da fonte. Quer dizer, fake news não é só o que circula no grupo de WhatsApp, não é só o que os sites malucos publicam. É o que a gente consome, o que a gente publica, achando que está fazendo um bom trabalho, muitas vezes. E publica inocentemente até. E provas de que a mídia realmente come muita bola. Esse é um paper que saiu no PLOS ONE, em que determinou que a maioria dos estudos biomédicos publicados na grande mídia não são replicáveis, geralmente acabam desmentindo quando se faz uma meta-análise, e a meta-análise nunca vira notícia. Você tem o estudo e o estudo vira notícia, a meta-análise não vira notícia. Esse aqui é um estudo realizado na Inglaterra, se eu não me engano, sobre que tipo de material de saúde, conteúdo de saúde produzido por universidades, por agências governamentais, vira notícia. A conclusão é: os jornalistas reportam informação médica que é tópica, estratifica o risco, quer dizer, se você for obeso, você tem mais risco disso, se você for negro, você tem mais risco disso, se você for ruivo, você tem mais risco disso, tal. E tem aplicações em estilo de vida, quer dizer, são material que traz dicas, né? Não coma isso, coma aquilo, evite tomar sol, ou tome mais sol, e assim por diante. E agora, dizendo que o problema não é só da mídia, os periódicos médicos produzem material de divulgação para artigos com essas características, o que gera um ciclo que se retroalimenta. Esse é do British Medical Journal, que encontrou uma associação entre notícias sobre temas médicos exageradas que saem nos jornais, na imprensa para o público em geral, e exageros que já aparecem no material de divulgação produzido pelas universidades, pelos institutos de pesquisa. Quer dizer, não foi o jornalista que exagerou, não foi. Ou se foi, talvez tenha sido, mas possivelmente foi o agente de marketing, de PR, de assessoria de imprensa da sua instituição que começou o exagero. Aqui, desculpa, citando a minha própria página do Facebook. Isso aqui é um caso que veio à tona, acho que ano passado. Esse cara, o Brian Wansink, já foi um dos pesquisadores em nutrição humana mais respeitados do mundo. Ele era um cara que era consultado pela Casa Branca para produzir os Dietary Guidelines que o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos divulga todo ano. Bom, ele foi chutado da Universidade de Cornell porque descobriram que ele inventava resultados. A maior parte da obra acadêmica dele é mentira, é fake news em escala, e fake news com peer review. Então a gente tem que... É o tipo de coisa que requer muito cuidado. E essas coisas, obviamente, se filtram para a comunicação que chega ao público. Quer dizer, também se pode dizer que essas revistas Dietas Funcionam, são bobagens, mas aí tem a Time, tem a Veja, né? Tem a Época. De novo, mostrando esses pontos fracos, esses pontos vulneráveis que a mídia tem. Quer dizer, questões de estilo de vida viram notícia. E questões de estilo de vida viram notícia, e mesmo que elas venham ser desmentidas depois, o desmentido não vai aparecer.
E, claro, o maior caso de fake news da história da saúde brasileira, provavelmente, que é um cara da USP, que diz que descobriu a cura do câncer e que ganhou fama nacional graças à publicação do G1, que é o site de notícias da Globo. Quer dizer, não dá para ser muito mais mainstream do que isso em termos de mídia no Brasil, você sair na Globo, né? Ou seja, não foi um site picareta de meia dúzia de malucos, etc. Foi o sistema acadêmico brasileiro que permitiu que esse cara ficasse 20 anos distribuindo pílulas, foi o sistema de mídia brasileiro que deu uma plataforma para ele, e assim por diante. Aqui, estou chegando perto do fim. Eu queria agora, desculpe, mas cutucar um pouco meus anfitriões, de certa forma, a questão das práticas integrativas. E por que as pessoas negam... um dos motivos que leva as pessoas a se recusar a se recusar à vacinação, por exemplo, ou a abandonar tratamentos de câncer recomendados pela ciência, como quimioterapias, etc. Possivelmente é que eles acreditam que transferências de energia entre espíritos pode ajudar a curá-los, então por que elas vão perder tempo com antibióticos e quimioterápicos, né? Se você modificar os seus estados vibratórios, sua saúde vai melhorar. E que o Ministério da Saúde divulgou um press release dizendo que a ozonioterapia tem aplicações em oncologia, sendo que o FDA americano diz em seus guidelines que o ozônio não é útil para absolutamente nada em saúde humana. Tudo bem, o FDA pode estar errado, mas essa é uma outra discussão, por favor. Aqui é uma série de vídeos, estão no site da Fiocruz, promovendo as PICs, né, as práticas integrativas e complementares, de novo de uma forma extremamente acrítica. Quer dizer, acho que dizer que essas coisas existem ou que elas estão disponíveis não é errado, é um fato. Mas quando você vê o selo de um órgão do governo federal, em que as pessoas confiam, dizendo que dá para curar por terapia energética através das mãos, que existem áreas reflexas das mãos e dos pés que correspondem a órgãos do corpo humano, ou que a ideia é que tudo que vivemos fica registrado no nosso corpo, tem algum tipo de base científica, você está criando um clima cultural que pode não ser dos mais agradáveis. Eu digo isso porque... o próximo, por favor. Aqui, isso aqui, desculpa, o canal Saúde da Fiocruz referendando o sistema oriental dos chakras. E o próximo, que é onde eu queria chegar, é um paper que no JAMA Oncology, para dizerem que isso não é preconceito ideológico meu, eu tenho dados. Vamos lá. A mortalidade de pacientes de câncer tratáveis, não é o cara que tem um câncer inoperável, que tem um câncer incurável, é o cara que tem um câncer tratável. Ele morre mais se ele usar terapias complementares, e por que ele morre mais se usar terapias complementares? Porque a fé dele nas terapias complementares leva ele a abandonar a terapia que funciona. E esse estudo envolveu milhares de pacientes, ele foi publicado ano passado, é uma das coisas mais deprimentes que eu li na minha vida. Por favor. Bom, como falaram, eu sou diretor do Instituto Questão de Ciência, eu edito essa revista Questão de Ciência com BR, desculpe o nome enorme, mas aqui Questão de Ciência com BR já tinha outro dono na internet. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigado. Obrigada, Carlos.